Você sabe por qual razão aconteceram os principais fluxos migratórios no Brasil? Se você não sabe, vem comigo que eu te ensino, pessoal. Eu sou o professor Cormano Trindade, professor de Geografia da cidade de Tapes, e trago para vocês mais uma aulinha de Geografia aqui no canal. E a aula de hoje será então sobre fluxos migratórios no Brasil. Uma aula que vai complementar a aula de semana passada. Caso não tenha assistido, estará no card aqui em cima. Bom, pessoal, para entendermos então como aconteceram os principais fluxos migratórios no nosso país, antes disso nós temos que entender quais consequências podem acontecer provindas de um fluxo migratório. Né? Quando um fluxo migratório ele é muito numeroso, o que ele pode causar, né? E nós temos inúmeros efeitos, né? Sendo desses efeitos, 3 que a gente pode dizer que são principais. O primeiro, e com certeza o mais óbvio, é o enchimento das cidades, né? Uma cidade que normalmente não tem uma população muito numerosa, a partir do momento que ela começa a receber uma migração muito numerosa, tende a população a aumentar bastante, ou seja, a cidade incha, né? A população daquela cidade tem o que a gente chama de inchaço. Em outros casos, né, que aqui vai ser a nossa segunda consequência, nós temos o surgimento de novas cidades ou o surgimento de novas localidades. Pessoal, conforme as pessoas vão migrando e vão se aglomerando em alguns lugares onde normalmente não existiria uma cidade ou em alguma parte muito reclusa de uma cidade, ali acaba se criando uma nova cidade, ou ali acaba se criando um vilarejo, ali acaba se criando um novo bairro. E esse também pode ser uma consequência de um fluxo migratório. E o mais preocupante, com certeza, desses 3 exemplos que eu vou trazer para vocês são os impactos ambientais. Os impactos ambientais podem ser agravados de acordo com a quantidade de pessoas que existem naquela localidade. Por exemplo, se aquela cidade tem um histórico de ser uma cidade muito poluente, ou seja, uma cidade que contribui bastante para a poluição do meio ambiente, se a gente aumentar a população dessa cidade, nós estaremos aumentando a poluição. Claro, isso foi apenas um exemplo hipotético, mas cabe a nós pensarmos um pouquinho a respeito desse tipo de coisa. Agora, nós temos então o principal fluxo migratório brasileiro. Ele aconteceu nos anos de 1950 a 1960, nessas 2 décadas. O Brasil ele começa a se industrializar muito devagar lá na década de 1930. Mas naquela época, o principal produto brasileiro era o café, né? Era a produção cafeeira. E o café brasileiro ele era comprado principalmente pelos Estados Unidos. Só que essas compras pararam de acontecer quando os Estados Unidos passaram pela crise de 1929. Então, os Estados Unidos em crise, a venda do café parou porque os Estados Unidos estava, entre aspas, quebrado, né, numa crise econômica. O Brasil precisou encontrar outra saída. A saída encontrada foi investir na industrialização, onde teve seu maior foco em São Paulo. Ou seja, começou a industrialização, com o surgimento das indústrias gera-se emprego. Portanto, as pessoas começaram a migrar então para as regiões que estavam se industrializando, né? Como eu falei, principalmente em São Paulo. Nesta época, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, tá? E foi nesta época que começou a construção de Brasília. Falamos agora um pouquinho da década de 1950 até o comecinho da década de 1960. Agora falaremos então propriamente dito da década de 1960 até 70.
né, que foi o início do regime militar aqui no Brasil. Precisava se criar, então, projetos para desenvolvimento da região norte do Brasil, né? Porque eles alegavam que precisavam proteger as fronteiras do Brasil. Mas aí não foi apenas proteger as fronteiras, eles queriam proteger o que eles estavam extraindo, né? E ali no Pará, por exemplo, na Serra dos Carajás, eles tinham um grande foco de extração mineral. Eles extraíam ferro, manganês, alumínio, entre tantos outros produtos, né? Enquanto que lá embaixo, na região sul, a industrialização já chegava na área rural, o que gerava, com isso, a mecanização do campo na região sul. A mecanização no campo, por sua vez, gerava uma competição desleal com as produções agrícolas das outras regiões do Brasil. E aí aconteceu a busca por novas fronteiras agrícolas, onde o pessoal das outras regiões do Brasil, incluindo a região sul, que tinha atingido a sua mecanização, passaram a rumar para novas fronteiras. E aí eles atingiram o Cerrado brasileiro, que é um bioma que até hoje está em risco de extinção. Falei agora um pouquinho a respeito do que aconteceu na década de 1960 até o comecinho da década de 70. E agora vamos falar um pouquinho a respeito do que aconteceu na década de 1970 até o começo dos anos 2000 e, em partes, a gente pode dizer que até os dias de hoje, né? A região sudeste, que antes tinha o foco da industrialização brasileira, né? Como eu falei para vocês ali que o principal foco era São Paulo. Agora, ela não traz mais tanta prosperidade, porque o foco da indústria não está apenas ali. Agora, nos anos de 1970, as indústrias já se espalharam pelo resto do país. Ou seja, todo aquele povo que tinha migrado para a região sudeste agora está migrando de volta para a sua terra natal. Porque agora tem indústrias lá. Na sua terra de origem, nas suas cidades ou estados de origem. Eles não precisam mais viver longe de casa, longe da família, para procurar emprego numa indústria, pois existem indústrias de onde eles vieram. E assim, eles encontram na região centro-oeste uma boa terra para a plantação de grandes pastagens, como por exemplo a plantação de soja, pessoal. E os grandes latifundiários resolvem tomar as terras, fazendo com que os pequenos agricultores fossem procurar novas fronteiras agrícolas. E agora as fronteiras agrícolas acabam se expandindo mais uma vez. A gente já tinha a devastação do Cerrado acontecendo, né? Na região centro-oeste, a gente já tinha a devastação da mata de araucária acontecendo na região sul, e nós já tínhamos a devastação da Mata Atlântica acontecendo na região do Sudeste. Agora, com este novo deslocamento à procura de uma expansão da fronteira agrícola, a população chega na Amazônia. Assim começa a devastação da Amazônia, né? O desmatamento neste momento se intensifica e vocês já devem ter uma ideia a respeito dos últimos acontecimentos para vocês saberem tudo o que está acontecendo na Amazônia. A Amazônia então teve sua grande porção territorial reduzida por causa dessa devastação, poluição, desmatamento, queimadas e coisas desse tipo. Bom, pessoal, a nossa aula sobre fluxos migratórios no Brasil foi essa. Espero que vocês tenham entendido todo esse material. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se quiser entrar no meu grupo de estudos no WhatsApp, o link está aí embaixo na descrição do vídeo. Curte esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê uma olhada nos nossos últimos vídeos que vão aparecer ali. E eu vejo vocês em uma próxima oportunidade. Esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima!